Salmo 116. Os que encontraram, digam amém. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou o teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento para que possamos compreender a sua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Ore pela sua alma. Diga a Deus das suas angústias, das suas tristezas. Ah, Senhor dos exércitos, aqui estamos, na tua casa. E nessa manhã, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, e fazermos memória do Calvário, da cruz, a tua palavra vem a nós, como tem vindo ao teu povo, desde o Israel antigo, como tem vindo à igreja ao longo dos séculos, e tem ecoado por todas as terras, pelos quatro cantos, os quatro continentes do teu evangelho, tem chegado a nações, a tribos, a povos, raças, pessoas de todas as línguas. Abre o nosso entendimento, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, pessoas quando vivenciam situações difíceis, que envolvem, por exemplo, a iminência e o terror da morte, eu não sei se alguém aqui já passou por isso em algum momento, normalmente essas pessoas oram. Normalmente elas oram. As últimas palavras do piloto da Latam, naquele trágico acidente em Congonhas, os irmãos se lembram, né? Mais de 2 décadas, foram, eu nunca me esqueci disso, porque eu ouvi em primeira mão no noticiário e ouvi várias vezes depois na internet, foram, meu Deus, e a vida dele foi ceifada naquele acidente tão trágico. Muitas vezes, até os ímpios e até os ateus, eles se entregam à oração quando as coisas parecem temerosas, nas horas de incerteza. Eu também me lembro de uma história que talvez alguns de vocês já ouviram,
uma história real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados, né, das forças aliadas estavam sendo bombardeados pelos alemães, e eles então, muitos soldados encontraram um abrigo e se abrigaram, mas quando entraram no abrigo, se acotovelando uns aos outros, eles começaram a ouvir que as bombas estavam se aproximando, e explodindo cada vez mais próximo do abrigo. Então, o oficial que estava ali no meio daqueles soldados se voltou para um dos soldados e disse para ele o seguinte: eu creio que essa seria uma hora apropriada para você orar. E aquele soldado, angustiado, contorceu o seu rosto e ele disse: mas eu não sei orar, eu não sei orar. Ele disse: você nunca aprendeu nenhuma oração na sua vida? Nunca, nenhuma oração passou pelo seu processo de aprendizagem? E ele então, com o rosto contorcido, e apavorado com a morte iminente, fechou os olhos e orou: graças te dou, Senhor, pelo alimento que vamos receber. É a única oração que ele sabia, mas ele orou, naquele momento terrível, naquele momento difícil. Irmãos, como é especial podemos recorrer a Deus nas horas mais difíceis. E como é importante que aprendamos a orar, a falar com Deus, e a colocar as nossas vidas diante dEle. Para quem já leu e releu esse salmo, ou leu comentários, sabe que a autoria dele é desconhecida. Mas a tradição rabínica o atribui a Ezequias. Outros, porém, vão atribuir ao rei Davi. E no caso de Ezequias, a atribuição é dada na seguinte circunstância: o momento posterior à sua cura, quando ele foi curado miraculosamente. Deus agiu poderosamente na vida desse homem, do salmista, e a reação dele foi uma reação de gratidão. Como Deus interveio poderosamente na vida dele, ele reagiu com gratidão, oferecendo a Deus louvores, bendizendo o nome dele. Então, nesse texto, nós somos pensados, nós somos levados a refletir, aliás, no quanto a gratidão é algo que é importante na vida do povo de Deus. A gratidão não é algo que nós podemos praticar de vez em quando, é algo que deve fazer parte constantemente. E objetivamente aqui nós aprendemos que a gratidão, ela vem como uma resposta ao amor de Deus. E é algo que flui tanto quando nós percebemos o terror da morte, como quando nós percebemos a grandeza de Deus. Esse salmo, ele vai nos ensinar que o povo de Deus é grato, porque Deus é bom, mesmo que nós estejamos aqui e ali, submersos em meio a muitas dificuldades. Amém? Então, é nisso que nós vamos meditar. Portanto, eu quero encorajar vocês, nessa manhã de ceia, a serem gratos a Deus. E o salmista nos diz que nós devemos ser gratos a Deus em primeiro lugar, porque Deus nos ouve quando nós clamamos a Ele. E ele estava dizendo aqui que era muito grato, porque Deus o havia ouvido na hora da aflição. E vocês sabem que quando uma pessoa é ouvida por outra pessoa, isso tem um efeito poderoso na vida delas. Se vocês forem ler a literatura em psicologia, os grandes teóricos vão dizer que uma função primordial do psicoterapeuta é ouvir as pessoas. Se vocês forem estudar, como nós estudamos, pelo menos um pouco no aconselhamento cristão, no curso de formação cristã, vocês vão aprender que uma função fundamental do conselheiro cristão é escutar as pessoas, é ouvir o que as pessoas têm a dizer, e isso tem um efeito terapêutico sobre as suas almas. Do outro lado, uma das coisas que mais fere o ser humano é não ser ouvido, não ser escutado. Dói não ser ouvido. Dói nós termos que lidar com o desprezo e com o descaso alheio. E eu imagino que isso já aconteceu com vocês. Você estava tentando conversar com alguém e aquela pessoa não te ouvia.
não prestava atenção no que você queria dizer para ela. Isso machuca, e muito. Quem é ouvido, irmãos, vai se sentir acolhido, abraçado e, mais importante, amado. E é por isso que nós, crentes em Jesus, precisamos ter os nossos ouvidos bem abertos para ouvir o que as pessoas têm a dizer, prestar atenção no que elas têm a dizer. E eu creio que esse foi o sentimento do salmista, quem sabe Ezequias, em relação a Deus. Ele se sentiu em condições de dizer, como nós lemos aí no versículo 1, eu amo o Senhor. Agora, irmãos, ele se sentiu em condições de dizer, eu amo o Senhor, por quê? Veja aí na sua Bíblia. Porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. E ele continua, ele inclinou os seus ouvidos para mim, portanto, eu o invocarei toda a minha vida. Toda a minha vida. Ele podia dizer que amava o Senhor. Por que ele podia dizer isso? Porque ele se sentia amado. E o apóstolo João, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nos diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A nossa fé nos diz que nós só temos condições de amar a Deus e amar outra pessoa porque experimentamos primeiro o amor de Deus. Então eu pergunto a vocês nessa manhã especial de ceia, quantas vezes você clamou a Deus e depois você contabilizou que de fato Deus te ouviu? Se você é como eu, muitas vezes, mesmo quando Deus disse não, mesmo quando Ele disse não. Agora, uma outra pergunta importantíssima que eu faço para as pessoas com muita frequência, né? Quantas vezes você tem praticado a escuta? Quantas vezes você tem ouvido o que as pessoas querem dizer, tem necessidade de dizer a você? A começar da palavra de Deus, porque Deus está sempre insistindo em falar conosco. Nosso Deus é um Deus que fala, e Ele fala primordialmente através da sua palavra. O problema é que nem sempre as pessoas estão com os ouvidos abertos para ouvir o que Ele tem a dizer. Então Deus está falando e muitas vezes nós não queremos ouvir. As pessoas estão falando ao nosso redor e muitas vezes nós estamos fechados, encapsulados em nós mesmos. E não paramos para ouvir o que elas têm a dizer. Irmãos, quando nós temos a disponibilidade humilde de ouvir as pessoas, incluindo a pessoa de Deus, isso é transformador. Quando paramos para ouvir as pessoas, quando paramos para ouvir a Deus, isso nos transforma. Portanto, tenha abertura para falar o que você está sentindo, o que você está pensando, mas eu suplico a vocês, por favor, abram o coração de vocês para ouvir também. Ouvir o que Deus quer falar com vocês. Amém? Mas o ponto aqui do texto bíblico é que ser escutado levou o Ezequias, o salmista, a um sentimento de profunda gratidão. Então eu fico me perguntando, na minha atividade como pastor, né, por que é que pessoas que são agraciadas com tantas bênçãos, que são cobertas de bênçãos, de toda ordem, de toda natureza, vivem uma vida de murmuração, de reclamação? Por que é que o primeiro ato, quando você vai conversar com uma pessoa, ela começa a despejar em você, são reclamações da vida? Por que é que isso acontece? Eu suspeito que isso se deva ao fato de muitas pessoas terem transformado Deus em criatura e tenham transformado a si mesmos em deuses. E isso é algo terrível. Deus é Deus, e nós somos suas criaturas, nós somos seus servos, nós somos seus filhos. No caso do salmista, se vocês prestaram atenção comigo, a gratidão dele foi tão grande, que ele fez um voto, ele fez um propósito. Qual foi o propósito que ele fez?
eu vou fazer da minha vida uma vida de oração. Eu sou tão grato a Deus, que eu quero viver para sempre na presença de Deus. Eu quero estar em oração. Todas as vezes que eu leio, releio e medito nesse salmo, eu penso que o que aconteceu com Ezequias, com o salmista, é que ele se transformou numa espécie de santuário ambulante. Por onde ele ia, ele estava ali louvando a Deus, bendizendo a Deus e falando com Deus. Ele disse: eu o invocarei toda a minha vida, aqui na NVI. E eu li também na Almeida Revista e Atualizada, onde nós lemos: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, o voto que ele fez diante de Deus, motivado, movido por gratidão, era: o nome do Deus bendito estará sempre nos meus lábios. Para quê? Para ser bendito, para ser louvado, para ser adorado, porque Ele é digno. Nosso Deus é digno deste reconhecimento. Então, vamos ser gratos a Deus, irmãos, porque Ele tem nos ouvido. Ele tem ouvido a nossa oração, Ele tem ouvido as nossas súplicas. Mas o segundo ponto aqui é que nós devemos e podemos ser gratos a Deus pelos livramentos. Veja aí a partir do versículo 3, né? O salmista havia experimentado livramentos. Ele havia visto de perto o terror da morte se aproximando dele. Versículo 3: as cordas da morte me envolveram. E naquele momento, a morte era algo tão real, que a gente pode deduzir aqui que o salmista sentiu os seus tentáculos a envolvendo. De novo eu digo, talvez alguns dos que estão aqui tiveram essa experiência, de ver a morte muito de perto, quase que te agarrando, quase que te tragando, e foi isso que aconteceu com ele. A morte parecia inevitável, e é precisamente nesse momento, diz o salmista, que ele clama a Deus. E o texto nos diz quais eram os sentimentos que passavam pela cabeça dele, pelo coração dele naquele momento. Eram sentimentos de angústia, eram sentimentos de aflição, eram sentimentos de tristeza. Veja aí novamente no versículo 3: as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Alguém pode clamar a Deus a qualquer momento de sua vida, mas é comum nós clamarmos a Deus pedindo socorro, especialmente quando nós verificamos que os nossos recursos se esgotaram, que nós não conseguimos mais resolver absolutamente nada. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para o mundo com toda a sua tecnologia, com todas as suas soluções pré-prontas, e você descobre que tudo isso parece ser pífio para resolver o seu problema, para resolver a sua situação. Quando nós somos dominados pelo desespero, porque a gente verifica que não há saída, então nesse momento a gente clama. Nesses momentos, o salmista e nós podemos clamar a Deus, mas eu louvo a Deus porque o salmista ele não percebeu só o terror da morte, ele percebeu também a Deus, ele percebeu também a grandeza de Deus. E eu desejo que nessa manhã de ceia, porque daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice, vocês tenham essa percepção aumentada da grandeza de Deus. Os problemas eles são reais, muitas vezes eles são sem solução humana, mas, todavia, Deus é maior, Ele é muito grande. Vocês viram aí como é que ele percebeu a Deus? Olhem aí na Bíblia de vocês, ele percebeu a Deus como misericordioso, como justo, como compassivo, como o protetor dos simples. Eu entendo que ele percebeu a Deus como o salvador daqueles que não têm mais forças.
como um Deus bom e como aquele que nos acompanha nos momentos de aflição e de tristeza. Como é bom saber que nos momentos de aflição e nos momentos de tristeza, Deus está conosco. Como nós lemos do profeta Isaías, o Deus Emanuel, o Deus que se faz presente, que nos assiste. Queridos irmãos, o terror da morte só pode ser enfrentado realmente com Deus, firmados no seu amor, totalmente interessado em nós. O amor de Deus é interessado em nós, é intencional. Deus nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer nos assistir. E é por perceber a grandeza de Deus, como ele percebeu, que ele conseguiu agradecer a Deus por quem Deus era. Ele conseguiu também agradecer a Deus pelo que Deus havia feito por ele, realizado por ele. Veja aí os versículos 8 e 9. Olha aí na sua Bíblia. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e livraste os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus, irmãos. Deus livrou o Ezequias da morte, Deus o livrou de maiores tristezas, aqui representadas pelas lágrimas, porque ele disse que ele foi livre das lágrimas. Eu imagino que ele já tinha chorado muito, mas Deus o livrou de mais lágrimas. E mais importante, Deus o livrou, e para mim isso é muito especial, relacionado a mim e a vocês aqui, Deus o livrou de tropeços. E como esse livramento último dos tropeços, ele é importante nas nossas vidas, porque os tropeços, às vezes, eles podem acontecer em momentos muito difíceis na nossa vida. Quando nós tomamos, por exemplo, uma decisão errada, quando as emoções dentro do nosso coração estão, de alguma forma, descompensadas, e nós agimos de forma a transgredir contra a lei de Deus, atraindo consequências terríveis sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre as pessoas que nós amamos. Então isso é muito especial, porque naquele momento de desespero, em que o salmista Ezequias clamou a Deus, ele poderia ter fraquejado. Ele poderia ter sucumbido naquele momento, mas em vez disso, ele alcançou graça e não tropeçou. Por quê? Porque ele alcançou livramento. Porque Deus o livrou de tropeçar. Deus o guardou, Deus o protegeu. Então, irmãos, sejamos gratos pelos livramentos que temos conhecimento e por aqueles que nós não sabemos, mas que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos livrou, nos guardou e nos protegeu. Em terceiro lugar, o salmista nos ensina que nós devemos ser gratos pela bondade divina. Você vê que ele estava tão grato, olha aí no versículo 10, que apesar de estar muito aflito, ele decidiu crer. Ele decidiu crer. E essa também é uma decisão que todos nós, crentes em Jesus Cristo, precisamos tomar e renová-la constantemente. É a decisão de crermos em Deus, mesmo quando nós não estamos vendo uma solução imediata diante de nós. Vejam que no meio do pânico, ele concluiu, versículo 11, ninguém merece confiança. Então, naquela altura, por razões que nós não sabemos, por razões desconhecidas a nós, ele não conseguia confiar em ninguém. Talvez porque ele estava imerso numa rede de intrigas, de disputa de poder, de pessoas querendo ocupar o lugar dele. Mas ele alcançou graça para confiar em Deus. Deus deu a ele graça. No momento em que não conseguia confiar em ninguém, ele conseguiu dar o passo de fé para confiar em Deus. É o mesmo passo que nós precisamos dar.
Nesses momentos, o Deus de todas as horas, o salmista sabia, era poderoso para livrá-lo, era poderoso para sustentá-lo, e ele era poderoso para derramar da sua bondade sobre ele. Você vê que quando ele contemplou o livramento tremendo que Deus estava processando, ou que Deus havia processado na sua vida, ele sentiu um desejo sincero, que é típico daqueles que amam a Deus, é típico dos discípulos de Jesus. Está lá no versículo 12. Qual foi o desejo dele? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Isso que ele desejou é uma coisa muito difícil, porque ele era homem, e Deus era o Altíssimo. Como é que um homem, um ser humano como nós aqui, podemos retribuir o Altíssimo? Eu acredito que duas coisas estavam ao alcance dele, e ele registrou isso aqui, e duas coisas estão ao nosso alcance, Primeiro, a obediência a Deus, a sua palavra. Essa é uma maneira de retribuirmos a Deus. Isso é concreto, isso é palpável, isso nós podemos fazer. E em segundo lugar, a prática da gratidão constante. Nós podemos agradecer a Deus de manhã, podemos agradecer a Deus à tarde, podemos agradecer a Deus à noite, e se acordar de madrugada, podemos agradecer a Deus. Podemos agradecer a Deus quando tudo vai bem e quando os problemas se multiplicam. Isso está ao nosso alcance, irmãos. Vejam aí, cheio do Espírito Santo, ele vai declarar, versículo 13, 14: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Você vê que ele está falando aqui de erguer o cálice da salvação, é uma referência do aceite dele, da salvação divina, porque muitas vezes Deus está se movendo na nossa direção e nós nos recolhemos. Se Deus está se movendo na sua direção, como Ele está fazendo através dessa palavra, vá ao encontro dEle, corra para o abraço, e receba o abraço de Deus na sua vida, aceita a salvação que Ele está oferecendo a você. Em segundo lugar, ele invocaria o nome de Deus, e aqui ele estava dizendo, salvação eu quero, e eu sei que a salvação só vem de Deus. Eu sei que homem nenhum pode me salvar, pode me ajudar nessa situação, mas Deus continua sendo Deus e Ele pode me ajudar. Por isso ele invocaria a Deus. E por último, ele diz que cumpriria os seus votos. Sabe que cumprir votos está muito relacionado a uma pessoa se dispor, se submeter a uma vida plenamente consagrada a Deus. O versículo 18 e 19 nos diz que ele queria fazer isso no templo. Ele queria fazer isso publicamente em Jerusalém, porque todos deveriam saber o quanto ele era grato a Deus, e o quanto ele amava a Deus, e o quanto ele queria servir a Deus. A nossa vida cristã precisa ser pública. O nosso amor, o nosso compromisso com Deus, ele precisa ser público. As pessoas precisam saber que Deus é central na nossa vida. Nós não falamos de Deus, sobre Deus, nem vivemos a Deus apenas aqui dentro da igreja, nos recônditos religiosos. Não, nós vivemos a Deus em todos os momentos e queremos publicar isso, queremos que as pessoas saibam disso. Amém, irmãos? Que você seja grato pela bondade de Deus para com você. Deus tem sido bom para conosco. Para concluir, eu queria apenas fazer uma pergunta e tentar responder, e aí a gente vai para a aplicação e vamos orar encerrando. Quem são as pessoas que são os agradecidos? Ele vai responder, no versículo 16: Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Então, os agradecidos são aqueles que se veem como servos. Só que o detalhe aqui desse servo aqui é que ele era um servo livre, porque ele diz, livraste das minhas correntes. E essa é a realidade do servo de Deus em Cristo Jesus. Nós somos servos livres, livres do pecado,
livres das garras do diabo e livres do sistema mundo que faz com que as pessoas vivam emaranhadas e presas em si mesmas. Então, os agradecidos são pessoas que humildemente se veem como servos. Eu sou um servo, onde é que eu posso servir? O que eu posso fazer que glorifique a Deus realmente? Em segundo lugar, os agradecidos são aqueles que estão prontos a sacrificar. Verso 17, ele diz: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, gratidão a Deus nem sempre é algo barato. Muitas vezes eu e você vamos agradecer a Deus com lágrimas. É difícil, vai nos custar muito, pode ser muito dispendioso, mas uma vez que o justo vive pela fé, que o crente em Cristo Jesus vive pela fé, nós praticaremos a gratidão e ofereceremos sacrifícios de gratidão a Deus. Amém? Amém. Ofereça sacrifícios de gratidão. Imagine que você está numa situação muito difícil do seu trabalho e a vontade de reclamar é enorme. Ofereça sacrifícios de gratidão a Deus por aquilo. Imagine que você está com um problema de relacionamento que não se resolve. Enquanto você busca a solução, inclusive pedindo a Deus, agradeça a Deus por Ele te dar a oportunidade de crescer nessa situação. Amém? Então eu queria concluir, para nós celebrarmos a ceia nessa manhã, aplicando isso a todos nós, incluindo a mim. Vamos ser gratos a Deus, porque Ele é o Deus que nos ouve, porque Ele é o Deus que nos livra, e porque o nosso Deus verdadeiramente é bondoso para conosco. Verdadeiramente, nosso Deus é bondoso para conosco. Amém? Vamos ser gratos a Deus e assumir a nossa posição de servos de Deus. Vamos ser gratos a Deus, oferecendo a Ele sacrifícios de gratidão por aquilo que Ele tem feito, pela vontade santa dEle realizada nas nossas vidas e famílias. Amém? E também quero propor que nós sejamos gratos a Deus, porque Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. E Ele é aquele que nos livra de tropeços. Ele nos guarda dos tropeços que trariam consequências terríveis para nós. Muitas vezes Deus já te livrou e Deus ainda vai nos livrar da morte. Glória a Deus por isso. Mas vai haver um momento em que Ele vai te chamar. Ele vai te chamar. E aí naquele momento, não é o momento de você pensar assim, Senhor me livra, é o momento que Deus tem para te recolher na presença dEle. Nesse momento, lembre-se do que o versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mesmo no momento, né, em que o nosso coração parar de bater, o nosso Deus que é bondoso, que é amoroso, que é misericordioso para conosco, Ele verá esse momento com grande alegria. É um momento muito precioso. Vamos nos colocar em pé nesse momento. E eu quero convidar o conselho da igreja para vir aqui à frente. Também o pastor Augusto. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu queria propor, irmãos, que você abrisse o coração para Deus nesse momento. Fale com Deus. Deus falou com você. Agora fale com Ele, numa expressão, como que dizendo: Pai Santo, eu compreendi a Tua palavra. Senhor Deus,
nós te somos gratos. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua fidelidade para com o teu povo. Teus ouvidos não estão lacrados, fechados. Como Pai amoroso, o Senhor tem nos ouvido. As súplicas do cotidiano e nos dias difíceis até os gemidos não passam despercebidos diante de Ti. Agora, meu Deus, concede-nos a graça de vivermos uma vida de gratidão. E de podermos praticar isso nos nossos relacionamentos, tanto na comunhão dos santos, em nossas famílias, em outros ambientes. Concede-nos graça. Que cada um de nós, por Tua graça, possa, nessa manhã, lançar fora toda a murmuração. E que possamos nos encher de gratidão. E os Teus louvores estejam nos nossos lábios. Que sejamos como Ezequias. Onde quer que estejamos, em qualquer situação, que possamos Te render o louvor e a gratidão. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus.